Bom, agora eu vou mostrar para você o ciclo, né, de entrevista, a estratégia que eu expliquei para você na aula anterior a respeito da entrevista, como utilizar esse ciclo como uma arma poderosa para você conseguir coletar mais informações e conhecer melhor o seu aluno. O primeiro ponto, como eu disse antes, é perceber. Essa percepção ela é muito individual, então tem que ser você com seu aluno, é você olho a olho, olho no olho com ele ou com ela para tentar entender um pouquinho mais dessa pessoa. Você tem que, através dessa percepção, é como se você estivesse traçando aí, eu vou anotar 5 coisas que eu percebi do meu aluno nesse primeiro contato, ou até mesmo no dia a dia. Então 5, algum pode ser uma atitude, pode ser uma forma de vestir, pode ser alguma coisa que ele falar, pode ser algum comportamento dele, a forma como ele age. Então, isso é básico. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, é ligar nossas antenas, nosso radar e começar a perceber, começar a entender. Essa percepção, como eu falei, ela é individual. As pessoas elas têm visões diferentes. É como se a gente tivesse, cada um tem uma lente nos olhos e enxerga as coisas de uma maneira diferente. Seu aluno pode chegar no local onde você dá aula, por exemplo, num box de CrossFit, a gente pega uma pessoa que não tem uma história muito grande com esportes, entra num box de CrossFit pela primeira vez, ele olha aquilo ali, a sua percepção como treinador é que é um ambiente normal para treinar. Mas para o seu aluno ele pode olhar e falar assim, meu Deus do céu, eu estou entrando numa masmorra, tem argola, tem não sei o que, barra, é estranho, as percepções elas são diferentes, elas são baseadas na história de cada um. E dentro dessa história ela pode ter influências assim, no lugar onde a pessoa nasceu, do bairro onde ela foi criada, da escola onde estudou, do curso que fez, né, da faculdade que fez, do ambiente de trabalho, da família, da cultura do país ou do lugar onde ela vive ou cresceu, da opinião religiosa, política. Tudo isso muda muito o comportamento, as ações e faz com que essas percepções elas sejam realmente individuais, elas sejam características da pessoa. Então a gente precisa ficar atento e antenado, esse é o primeiro ponto. A pessoa sentou na sua frente, é o primeiro contato que você teve, você já tem que começar a ter percepções. Eu sei que isso pode parecer, nossa, isso é muito complexo, nossa, que chatice, que viagem, mas nós treinadores, nós profissionais de educação física, nós trabalhamos com gente, com seres humanos, então isso aqui é um exercício. É algo que a gente consegue desenvolver praticando dia a dia. É só ter mais atenção, ter mais entrega. Se você está indo trabalhar, está indo dar uma aula, está indo fazer uma consulta com um novo cliente, isso aqui tem que estar inserido no seu processo. Você bateu o pé na academia, você já está de olho. Infelizmente não dá para ficar relaxado. Quem está querendo ganhar dinheiro, quem está querendo viver de educação física, quem está querendo crescer, quem está querendo ser realmente um profissional, tem que estar antenado. Tem que estar antenado. Tem que ter essa habilidade mesmo de captar informação em tudo quanto é lugar, de tentar entender o cliente o máximo possível, entrar na mente dele, conseguir entregar para ele o que ele espera. Então o primeiro ponto é essa percepção. E aí depois, olha o que eu coloquei aqui, você vai tentar explicar por que você teve aquela percepção. Você vai virar para você mesmo e falar assim, por que eu percebi isso? Por que será que eu percebi isso? E isso, como eu falei, é um exercício. Por quê? Porque você começa a perceber como você tira informações de uma pessoa baseado em quê? Você vai entender melhor o seu julgamento, né? A forma como você avalia baseado em por que eu percebi aquilo ali. Por que eu percebi que meu aluno é agitado? Porque ele senta e fica balançando a perna e mexendo na chave o tempo todo. Será que ele é agitado? Será que ele realmente, na hora de treinar, ele é aquele cara com característica agitado? Então, são percepções que a gente tem no início, mas que a gente precisa sentar e repensar. A gente precisa ter sensibilidade e empatia. Isso é outra coisa que a gente exercita dia a dia. Essa sensibilidade é de entender cada um, né? De pensar, ele é assim porque, pelo que ele me falou, ele foi criado pela tia, porque os pais viajavam muito, então ele não tinha muito contato, então ele é uma pessoa que tem uma necessidade maior de atenção, enfim. É isso aí, a gente é meio psicólogo, a gente tem que entender o ser humano com quem a gente está trabalhando, para entregar para ele o serviço que ele espera.
para entregar com a qualidade que ele espera, para entregar com a característica que ele precisa. E isso não é só no trabalho personalizado, não. Isso é uma habilidade que a gente consegue desenvolver ela para trabalhar em grupo. Porque a sua tratativa numa aula em grupo, ela em alguns momentos ela é coletiva, mas na grande maioria ela é individual. Você tem a possibilidade de ir no cliente A, depois você vai no cliente B, depois você vai no cliente C. E se você parar para perceber, muitas vezes nós, profissionais de educação física, nós somos meio camaleões. Você está conversando com um homem de 64 anos que aposentou. 3 minutos depois você está conversando com uma adolescente de 18 anos que nem está fazendo vestibular ainda. 5 minutos depois você está conversando com uma mulher de 30 e poucos anos, que recém-casada. Enfim, os assuntos, os contextos, as demandas, as necessidades, elas são completamente diferentes. Então, nós precisamos desenvolver isso daqui. Depois que a gente consegue extrair isso daqui de uma entrevista, de uma consulta, afinal de contas o processo, vamos partir do pressuposto que esse processo de entrevista, avaliações, ele já foi concluído. Aí você vai prescrever. Durante esse processo de prescrição, né, na hora de planejar, você tem que planejar pensando nessas informações que você coletou. Você tem que ter bem claro para você o que você pretende, né, para onde você quer ir, quais são os seus objetivos. E você tem que fazer escolhas e também especular, porque a gente não vai acertar sempre. E é por isso que a ação ela é tão importante, porque é na ação que você vai validar as suas escolhas, as suas especulações. É na ação que você vai coletar mais dados. É nela que o princípio do sucesso ele começa a ser efetivo. Por quê? Porque baseado nisso daqui, baseado nessa validação e baseado nessas novas coletas de dados, a gente reinicia o processo. Sabe por quê? Porque essas percepções elas não são fixas, elas podem mudar. À medida que você aprofunda na relação com o cliente, à medida que o cliente começa a se ambientar melhor, começa a se familiarizar mais com você, essas percepções, tanto dele quanto da nossa parte, elas mudam. Então a gente tem que estar o tempo inteiro girando, por isso é tão importante ter um sistema de sucesso, por isso é tão importante a gente entender esse princípio do sucesso, porque assim a gente consegue reciclar e constantemente fazer com que o nosso serviço seja entregue com qualidade e com sucesso.